Olá, meus amigos. Vamos então para a aula Seja um corretor diferenciado. Por que diferenciado? Porque essa aula aqui nós vamos mostrar 6 itens, 6 tópicos que eu acho que realmente tornam um corretor diferente, diferenciado dos corretores que estão por aí, que só mostram o imóvel e quando chega nesse ponto aqui, eles se complicam, tá bom? Que pontos são esses? Primeiro, documentação imobiliária, apresentação da proposta e negociação da proposta, compromisso de compra e venda, documentação para financiamento, contrato de financiamento e como fazer uma escritura. Se você dominar esses 6 pontos aqui, provavelmente você vai se diferenciar da concorrência que não sabe o que é isso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro item que a gente tem que conversar: documentação imobiliária. O que é documentação imobiliária que assusta tanta gente assim? É simples, viu, gente? Na verdade, é um conjunto de documentos e de procedimentos que vão viabilizar um negócio imobiliário com segurança. Simples assim. Então, põe na cabeça. É um conjunto de documentos e de atitudes que vai deixar tranquilo a operação de compra e venda de um imóvel. Ok, o que eu preciso para começar? Preciso ver, primeiro, a idoneidade do imóvel. Preciso começar, né, o objeto da transação é o imóvel, então preciso ver da identidade, da identificação do imóvel e da idoneidade dele. Como é que eu faço isso? Puxando a matrícula atualizada do imóvel, tá? Isso aqui é uma matrícula, aqui tem o nome do cartório, da circunscrição imobiliária, aqui tem um número da matrícula do imóvel. Cada imóvel só tem uma matrícula, ok? É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Então tem aqui aonde é, a especificação dele, de quem ele é, para quem ele foi vendido, quem comprou, etc e tal. Tem toda a história do imóvel aqui na matrícula do imóvel, tá? Na matrícula do imóvel, podem ser feitos 2 tipos de anotação. O registro, eles põem R1, R2, R3, que é um registro. O registro, ele é utilizado, a anotação do registro é utilizada quando há uma transferência do direito real, uma modificação do direito real sobre a propriedade. Então, mudou de dono, é um registro. Foi doado, é um registro. O proprietário morreu, é um inventário. Virou, foi partilhado, é um registro. Tá? Agora, além do registro, cabe as averbações. Averbações são anotações complementares que não modificam o direito real, mas complementam alguma coisa. Então, o proprietário, por exemplo, ele comprou quando ele era solteiro e ele casou, então tem que averbar o casamento dele. Casou na data tal com fulano de tal. Esse imóvel foi alugado e foi combinado que iria averbar o contrato de locação aqui, então averba aqui. O imóvel foi alugado para fulano de tal conforme o contrato de locação. O imóvel foi penhorado, tá? Penhorado, penhora agora gera uma averbação. Antes era registro, agora é averbação. Então, por quê? Porque na verdade a penhora, ele não modifica o direito da propriedade. A propriedade continua lá, porém, continua sendo da pessoa, porém, está averbado ali que está penhorado por uma dívida, etc e tal. Então, é uma averbação, ok? Então, registro modifica a propriedade, a titularidade, o direito real, e as averbações complementam os registros relativos à matrícula. Muito bem. Aí é que tem um detalhe importantíssimo. A partir de 2015, saiu uma lei, depois vocês procuram no Google aí, a lei que fala sobre o princípio da concentração nos atos da matrícula do imóvel. Princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Então, o que acontece? Todos os atos jurídicos relativos àquele imóvel, eles têm que estar concentrados e registrados ou averbados aqui. Significa o seguinte: se o proprietário deste imóvel estiver sendo processado por um credor, ou por algum, nem credor pode ser um processo qualquer trabalhista, ainda está em discussão se ele deve ou se ele não deve, isso tem que estar aqui averbado, processo trabalhista averbado contra o fulano de tal, tarará, tarará. Se ele bater o carro aí, estão discutindo quem deve, quem não paga, quem etc., tem que averbar aqui. Por quê? Se lá na frente essa averbação gerar realmente um crédito, né, uma dívida e um crédito para alguém, esse credor vai estar constando aqui. Ou seja, quem puxar essa matrícula vai ver que esse vendedor, esse proprietário está com um problema. Ou é uma hipoteca, ou é uma penhora, ou é uma discussão judicial sobre uma dívida trabalhista. Aí você puxa e fala, opa, não vou comprar esse imóvel, certo? Isso foi uma modificação feita pelo Código de Processo Civil e de outras leis complementares em 2015. E essas modificações eliminaram a necessidade de você tirar todas aquelas certidões negativas dos proprietários, porque todas aquelas possíveis discussões e problemas têm que estar agora averbados aqui na matrícula. Isso facilitou sobremaneira o nosso trabalho.
Tá claro? Então é por isso que antes era necessário você ter, antes de 2015, era necessário você ter todas aquelas certidões negativas para que o comprador do imóvel pudesse comprovar depois que quando ele comprou não tinha problema nenhum, né? Não houve nenhuma fraude a credor. Agora, a partir de 2015, como isso tudo tem que estar aqui na matrícula, acabou a necessidade de tirar aquela certidão negativa. Tá claro? Então, puxem a matrícula atualizada do imóvel. Se ela estiver limpa, não tiver nenhum ônus, gravame, hipoteca, penhora, coisa desse tipo, e também não tiver nenhuma averbação a respeito de processo, etc., tá tranquilo, tá? É o princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Isso está em vigor a partir de 2015. Muito bem. Então, você puxou o principal documento do imóvel, você viu que está ok, você viu aqui os proprietários do imóvel, né? O próximo passo é o que a gente vai falar aqui sobre a documentação dos vendedores. Antes disso, também para você ficar tranquilo, puxa a certidão negativa de débitos municipais, rurais, se for o caso do imóvel rural, despesa de condomínio, se for um imóvel em apartamento, né? Prédio de apartamento, condomínio, para daí você ter tranquilo que a propriedade está em ordem, não há nenhum ônus, nenhum problema, e também os proprietários não têm nenhum problema, ok? Daí vamos para o segundo item, que é a documentação dos proprietários. Ora, eu preciso, obviamente, saber se os proprietários são os que constam aqui na matrícula, os vendedores. Então, o que eu preciso? Vejo o nome deles, a identificação deles, peço o SIC, RG, que pode estar no próprio RG, com o número do SIC, ou na CNH, para comprovar o número do RG e do SIC deles. Ok? Além disso, puxo também, peço a certidão atualizada do casamento ou do nascimento deles para comprovar o atual estado civil e confrontar com a matrícula. Se na matrícula já tiver atualizado, averbado o estado civil deles, tudo bem. Se não tiver, tem que averbar para atualizar o estado civil deles. Há casos em que os vendedores não averbam isso, então tem que averbar, ok? E aí, é importante tirar dos proprietários a certidão negativa de débitos municipais, só para ver se eles não têm, não tem nenhum problema com o município, federais e imposto de renda, esse tipo de coisa, e previdenciário. Agora, todas aquelas certidões que eu disse, de ações cíveis, Justiça Federal, trabalhistas, protestos, não são mais necessárias. Por quê? Porque se tivesse algum processo, teria que estar averbado na matrícula. Como nós vimos que a matrícula está limpa, então nós não temos que nos preocupar mais com isso, certo? Se você quiser tirar por desencargo de consciência, você tira, mas se o cliente te perguntar, hoje não é mais necessário, desde que, obviamente, a matrícula esteja limpa, tá? Então, esses são os documentos necessários dos vendedores. Depois, nós temos que examinar também a documentação dos compradores do imóvel. Por quê? Ora, se eu vou montar uma operação de compra e venda, eu tenho que ver também a situação do comprador. Se ele diz que vai pagar com um financiamento imobiliário, eu tenho que checar se o financiamento imobiliário dele realmente está aprovado. Ok? Se não tem nenhum problema, se ele já aprovou, comprovou a renda, etc. Se ele vai pagar com um consórcio, por exemplo, também tem que verificar no consórcio se o crédito dele foi aprovado. Por quê? Às vezes a pessoa é contemplada, mas não aprovou o crédito ainda. Enquanto ele está pagando o consórcio não quer nem saber. Mas na hora de dar o dinheiro para ele, aí sim eles vão checar a ficha cadastral da pessoa. E aí, se não tiver renda suficiente, a garantia não for suficiente, eles não vão liberar o dinheiro do consórcio. Financiamento é a mesma coisa. Ok? Se ele for pagar à vista, ele, comprador, for pagar à vista, não fique super alegre e contente achando que está tudo bem, não. Tem que checar de onde veio esse dinheiro. Tá bom? Tem que perguntar para ele. De onde vem esse dinheiro? Ah, eu vendi uma casa aí e tal, até preciso comprar logo. Ótimo, parabéns, perfeito. Se esse dinheiro não tiver uma origem lícita, você tem que comunicar à Receita Federal e eventualmente até à polícia. Por quê? Pode ser dinheiro de contrabando, pode ser dinheiro de tráfico de drogas, pode ser dinheiro de um suborno. E se você fizer essa operação e o comprador, ou melhor, o vendedor, também participar da operação sem saber de nada, vocês podem estar se envolvendo numa transação de lavagem de dinheiro, coisa do tipo, e vai dar um tremendo problema. Então, o comprador tem que comprovar a origem do dinheiro. Se tem o dinheiro, tranquilo, está aplicado, disponível, de onde ele é. Se tem financiamento, se ele está com tudo aprovadinho, ok? Essa é a idoneidade do comprador. Além do SIC, RG dele, e também a certidão atualizada de nascimento ou casamento dele para saber do estado civil, ok? Então, do compradores. E aí, temos que montar a operação toda de compra e venda. O imóvel está ok, o comprador está ok, o vendedor está ok. Então, temos que montar a operação de forma que todos os prazos, as obrigações, etc., coincidam dentro de um cronograma de entrega de chave, de pagamento, de escritura ou de contrato. O contrato tem que ter também as penalidades e tudo,
para que o negócio seja viável e fique redondinho, ok? Isto é o que se chama de documentação imobiliária e que causa muita dúvida para o corretor. Mas que na verdade não tem dúvida nenhuma, é só uma lógica. Você vai comprar e vai vender, você tem que estar, o objeto tem que estar ok, o comprador tem que estar ok, o vendedor tem que estar ok e a operação tem que estar ok. É simples assim, é bem lógico, tá bom? Então, esta é a documentação imobiliária e o primeiro item dessa aula aqui que nós falamos. O segundo item, então você já tem o comprador, já tem o vendedor. O próximo passo seria apresentar a proposta do comprador para o vendedor. E aí também cabe as explicações. Para que serve a proposta? A proposta serve para você começar a negociação de uma forma comprovada. Então, a proposta é uma coisa séria, tá? Ela não é, por telefone, uma coisa assim aleatória, não. Ela tem que ser uma coisa por escrito, um documento por escrito, porque ele, inclusive, obriga o proponente. Se ele coloca lá, o proponente faz a proposta, o valor tal, pago desse jeito, financiamento ou à vista, etc e tal dia, tal documento, marca tudo ali na proposta. Meu nome é RG, SIC, meu nome, tudo direitinho. Por escrito. Se o vendedor aceitar a proposta da forma como ele está escrito, está fechado o negócio. O proponente não pode chegar depois, mas não, a proposta está valendo. Lógico que se o vendedor não aceitar daquela forma, vai haver a discussão que nós vamos falar agora. Mas, então, a proposta é coisa séria, por isso precisa estar por escrito, citando o nome do proponente, SIC, RG, Estado Civil, todas essas coisas para identificar, e tem que ter um espaçozinho ali embaixo para, eventualmente, o vendedor dar o ok dele, o aceite dele. Ok? Então, também por isso, quando o comprador está fazendo a proposta, você precisa confirmar com ele se aquilo que ele está escrevendo, a forma de pagamento, financiamento, tudo isso que a gente falou agora, se realmente está confirmado e não tem problema. Porque se ele fizer a proposta, como a gente disse, e o vendedor aceitar do jeito que está, ele vai ser obrigado a cumprir, comprador. Tá bom? Então, o primeiro passo da negociação é ter essa proposta lícita, correta, perfeita em mãos. Agora é abrir a negociação com o vendedor. Só que você não vai pegar essa proposta e já levar lá ou não. Não, você tem toda uma preparação, tem todo um ritual para apresentar essa proposta. A primeira coisa é confirmar a existência de outros imóveis similares na região do preço, do negócio que você está fazendo. Por quê? Eventualmente, numa negociação, numa conversa, vai ter que citar, olha, ali do lado tem um imóvel assim, similar, etc e tal, mesmo preço, ou no próprio prédio, etc e tal. Então, você tem que ter essa argumentação. Então, primeira coisa é checar se imóveis similares têm ainda à venda na região. Segundo, tem que falar com o vendedor e sentir dele, não é apresentar ainda a proposta, é sentir dele a disposição real na negociação. Tá? Ligar para ele, seu fulano, e aí, tudo bem? E aí, o seu imóvel está tendo procura? Não, tal, como é que está? O valor, o senhor dá para dar uma flexibilizada? Não. Por quê? Você já está com a proposta na mão, né? Mas, dependendo do ânimo do vendedor, sei lá, se ele não tiver nenhuma proposta e estiver ansioso, ele pode aceitar qualquer coisa. De repente, ele já está até com uma outra proposta, 2 propostas na mão, e aí a tua, tanto faz. Né? Então, você precisa sentir isso aí. Tá bom? E aí, só conversando com... aí ele vai perguntar, evidentemente, por que você está me perguntando? Não, porque tem aí um interessado, pode ser que ele faça uma proposta. Mentira, você já está com a proposta na mão, tá? Mas você está sondando o terreno. E aí ele vai falar, não, tudo bem, traz a proposta, a gente conversa, ok. Você não vai apresentar agora ainda, é porque você falou que ainda o cliente ia ver, o comprador, né? Então, você dá um tempo. Agora, perguntar também para o vendedor, sentir dele, qual é o mínimo que ele aceitaria. Normalmente eles falam, olha, eu quero X na minha mão, tal, depois a comissão é em cima desse X, né? E aí você vai saber também, ter ideia dos números para poder negociar melhor. Então, sentiu, fez essa sondagem e sentiu o ânimo do vendedor, você com a proposta aqui, você já tem uma ideia bem melhor de como você vai abrir a negociação realmente de verdade, ok? Aí, depois de alguns minutos, você liga para ele novamente, o vendedor, diz, olha, realmente o interessado fez uma proposta que é a seguinte. Aí tem uma jogada, uma técnica. Você nunca vai apresentar a proposta, principalmente se a proposta estiver bem próximo do valor pedido. Você nunca apresenta a proposta no valor real. Você já conversou com o vendedor, você já sentiu o ânimo dele. Se a proposta estiver bem próxima,
joga a proposta mais para baixo. Você já está com o valor aqui na proposta. Digamos, imóvel de 1 milhão, o vendedor está pedindo 1 milhão, o comprador fez uma proposta de 980. Nossa, pelo amor de Deus, está muito perto isso, né? Eventualmente, o vendedor, de repente, pode até falar, pô, estou vendendo barato, porque o cara já me trouxe uma proposta assim, então joga lá embaixo. Você está com uma margem de 20 mil aí para fechar o negócio, é moleza. Mas joga lá para baixo a proposta, dificulta o próprio caminho. Digamos, 900 mil, ele está pedindo 1 milhão, o comprador fez uma proposta real de 980, joga lá 930. Você vai dizer, poxa, sim, abre uma diferença de 50 mil, que é para trazer o proprietário, o vendedor, já para um outro nível, que provavelmente já pode ser o próprio nível do valor que você já tem. Facilita muito a negociação. Tá? Se você já joga 980, você vai ficar com uma margem de 20, que provavelmente o vendedor não vai flexibilizar, porque ele já achou que está vendendo barato, que chegou muito perto. Então é uma técnica isso. Tá? Você vai balancear essa diferença e jogar um valor que obviamente ele não vai aceitar, né? Você já sabe disso, só que você vai sentir até onde ele chega. Tá? Muito bem. Fez a proposta nesses termos, sente quanto, até onde ele chega. Digamos, está pedindo 1 milhão, ele vai dizer, não, 930 não, absurdo, vai xingar, vai espernear, etc e tal. Mas olha, no mínimo, eu baixo ali, vai, 960. Poxa, já está com 980. Tranquilo, tá? Mas, de novo, você não vai chegar lá. Tá? Se ele aceitou 960, ótimo para o comprador. Você está fazendo um excelente negócio para o comprador. E significa também que ele já estava com uma margem, dos dois estão com uma folga boa. Então, digamos, o vendedor abaixou para 960. Você vai dar um respiro e dizer, olha, tá bom, eu tenho 930, o senhor baixou para 960, eu vou conversar com o comprador, para ver se a gente chega. Dá outro respiro e aí fica na tua mão. Ou você fecha por 980 ou, dependendo do comprador, se for gente boa e tal, você fala, olha, eu consegui até um negócio melhor para o senhor, 960 em vez de 980, que foi a sua proposta. Claro que ele não vai reclamar, tá certo? Então, digamos que você fala, não, vou dar uma colher de chá para o comprador, diz, olha, consegui uma condição até melhor, em vez de 980 que você fez a proposta, consegui aqui 960. Ele vai falar, fecha na hora. Tá ótimo. Tá? Se ele falar, deu ok, aí de novo você fala com o vendedor e faz até um charminho para não bater assim. Olha, estamos aí com uma diferença de 10 mil. Como é que nós vamos fazer? Ele chegou em 950, era 930, mentira, 980. 930, eu consegui chegar em 950, o senhor está com 960. Como é que nós vamos fazer? Ah, tá, discute lá, discute aqui e tal. Olha, faz o seguinte, vamos dividir a diferença de 10 mil em 2, vai ficar 955, nem para ele nem para mim. Ok. Por quê? Porque isso também é uma técnica. Você não deve bater o martelo logo na primeira nem na segunda. Sempre é importante que o vendedor e o comprador também, eles saibam que a negociação teve uma negociação. E aí os dois vão ficar satisfeitos. Um comprou pelo valor bom e o outro vendeu por um valor que ele achou bastante. E você vai ganhar a tua comissão tranquilamente. Num negócio de 1 milhão, se você pegar, digamos, 55 mil e deixar 900 na mão do vendedor, deu uma flexibilidade também na sua comissão e deu certo. Se não, você fica com 60, briga lá pelos 60 e fecha nos 60. Aí vai ficar a teu critério. Entendeu? É assim que se faz uma negociação. E aí, você tem que ter em mente que, normalmente, o fechamento é sempre na faixa de 5% de diferença entre o valor que o vendedor pede e o valor que o comprador oferece. Tá? Trabalha dentro dessa linha aí que você vai ter sucesso. O terceiro item que um corretor tem que dominar é o compromisso de compra e venda. Atenção, o que é o compromisso de compra e venda? É um documento, é um contrato onde está sendo compromissada a compra e venda, ainda não está sendo efetivada a compra e venda, está sendo prometida, compromissada. É um compromisso de compra e venda. Eu vou vender o imóvel para você se você cumprir essas condições. Eu vou comprar o imóvel seu desde que você cumpra essas condições. Então, é uma promessa. Não confundam um compromisso com o contrato de compra e venda definitivo, que é ou a escritura ou o contrato feito no banco, tá bom? O compromisso é a promessa. Muito bem. Fez o compromisso. O que tem que ter no compromisso? Obviamente, o objeto do negócio, que nós já vimos, a matrícula, a documentação do imóvel, o comprador, identificado, de acordo com a proposta, tudo direitinho, SIC, RG, documentação, os vendedores, identificados como estão na matrícula, confirmado, SIC, RG, certidão de casamento e tudo mais, está tudo tranquilo. Então, é fechar o compromisso com os valores combinados, a forma de pagamento combinados, e citar nele todo o cronograma de pagamentos. Dá um sinal, dentro de X dias, dá um outro valor, se for
um outro valor na assinatura do contrato de financiamento, por exemplo, e depois a liberação do valor do financiamento junto com a entrega das chaves. Tudo isso tem que estar devidamente montado dentro de um cronograma e tem que estar citado no compromisso de compra e venda. Tem que estar claro isso. E mais, essas datas todas têm que ser compatíveis. Você não vai pôr na data da entrega da chave uma data que o vendedor não pode sair, tem que combinar com ele. Né? E também o contrário é verdadeiro. Você não vai pôr que o banco vai liberar o dinheiro em 10 dias, que não vai liberar. Então tem que ter toda essa compatibilização de prazos, datas, para colocar e montar o compromisso de compra e venda. Por quê? Porque é o que a gente falou aí. O vendedor vai vender dependendo do prazo que ele vai receber. O comprador vai comprar dependendo das condições que o vendedor vai sair do imóvel, entregar a chave, etc. E tal. Então isso é que você, corretor, tem que conversar com ambas as partes, ajustar tudo para pôr no compromisso de compra e venda, certo? Detalhando tudo direitinho. Prazos, entregas, documentos, pagamentos, multas se os prazos não forem cumpridos, rescisão contratual se não for cumprido, se vai ser de acordo com o Código Civil, que é a devolução, a perda do sinal ou a devolução do sinal em dobro, né, como diz o Código Civil, ou se vocês vão estipular outro tipo de multa. Muito cuidado para estipular essa multa, porque não pode ser uma multa de 5 mil reais num negócio de 1 milhão, porque de repente o vendedor acha uma proposta de 20 mil a mais, ele vai querer rescindir o contrato, então tem que ser, e o contrário é verdadeiro, o comprador dá um sinal de 5 mil, aí ele acha um imóvel mais barato, 100 mil mais barato, ele vai preferir pagar a multa que perdeu 5 mil e fazer outro negócio. Então tudo isso, você corretor, tem que ter em mente ao montar esse compromisso de compra e venda e escrever. O compromisso de compra e venda em si, existem um monte de modelos aí na internet que podem ser utilizados, tá? É preferível você pegar um muito completo, tenha lá 50 cláusulas, estou exagerando, mas que tenha lá 30, 40 cláusulas e você vá eliminando, essa não precisa, essa não precisa, essa não precisa, essa não precisa, do que você pegar um modelinho de 5 cláusulas, basicão, e você ter que ir incluindo cláusulas, escrevendo uma linguagem técnica que você não conhece. Então, pegue um bem completo, vai descartando as cláusulas e vai copiando aquelas que são adequadas, que servem para o seu compromisso de compra e venda. Esse documento é básico, fundamental, para uma eventual discussão em juízo sobre não cumprimento do negócio. Inclusive, vai proteger os seus interesses, que são da comissão. Então, ele tem que estar muito bem redigido, né? E para ter validade, não ser anulado pelo juiz. Se tiver algumas bobagens lá, como eu vejo muito, de repente o juiz pode anular o compromisso. Dizer, olha, isso aqui está incompatível, não dá para cumprir isso aqui, cancela o contrato, devolve o sinal e fim de conversa. E o negócio acaba gorando porque o compromisso foi mal escrito. Então é muito importante fazer um compromisso de compra e venda bem feito, tá bom? Bom, aí nós já estamos no compromisso de compra e venda. Digamos que esse negócio tenha sido feito com financiamento bancário. Ora, se nós sabemos que o comprador já tem o crédito dele aprovado, tá? Os cálculos foram feitos e tudo, então, na verdade, é só agora dar andamento ao processo de financiamento. Preencher o formulário do banco, juntar com a matrícula do imóvel, certidão de casamento do vendedor, documentos do vendedor, certidão de casamento do comprador, RG do comprador, esses documentos, IPTU do imóvel, juntar com os formulários do banco assinado pelas partes, mandar para o banco. O banco vai mandar um engenheiro fazer uma avaliação do imóvel, estando compatível, ele vai mandar rodar o contrato. Um detalhe, normalmente o limite em São Paulo não, no Brasil inteiro é de 80% do valor do imóvel, o financiamento é no máximo de 80% do valor do imóvel avaliado, ou da transação, certo? Então, digamos no meu exemplo aí, 1 milhão, o banco vai financiar no máximo 800 mil para o comprador. Só que, vejam vocês, mesmo que a renda do comprador seja, digamos, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, uma renda excelente, que comporta aí uma prestação de 10 mil reais, que seja, se a garantia, o imóvel, né, não tiver uma garantia de pelo menos 60%, ele não vai emprestar o dinheiro. Por quê? Veja você. O comprador tem lá, ganha 100 mil por mês, ele queria pegar 800 mil de financiamento. Porém, o banco pensa o seguinte, se ele ficar inadimplente, eu vou ter que pegar este imóvel e mandar para leilão. No leilão, nunca vou pegar 1 milhão, que é o valor do imóvel, muito menos os 800 que foi o que eu emprestei para ele. No máximo, eu, banco, vou pegar no leilão 60% do valor real do imóvel. Portanto, seriam 600 mil. Imagina que ele emprestou 800 mil e só vai conseguir pegar 600.
É óbvio que o banco não vai aceitar um negócio desse, né? A menos que esse comprador tenha uma ficha maravilhosa lá no banco, mas mesmo assim é possível que essa operação não passe. Se o comprador tiver 200 mil para completar, tudo bem. Se ele não tiver, a operação fica comprometida. Tá? Então, isso também tem que entrar em consideração. Tá? A garantia, normalmente, o banco calcula 60% do valor do imóvel. Por quê? Por causa desse problema do leilão. Do primeiro leilão, nunca o imóvel é arrematado pelo valor real. Aí vai para o segundo leilão e o segundo leilão, o juiz determina que seja no mínimo 60% do valor da avaliação. E aí vai ser o que a gente falou aí. Okay? O banco sabendo disso tudo, mesmo que a ficha do comprador seja excelente, que o imóvel esteja tudo certinho, ele vai se garantir. Tá bom? Então, essa é a questão da documentação para o financiamento. Os documentos em si são todos aqueles que nós já falamos aí. O que é, nesse caso, o contrato com financiamento? O que é o contrato de financiamento de compra, venda, alienação fiduciária? Compra e venda porque é a compra e venda que está sendo feita através daquele contrato que tem, inclusive, força de escritura pública. Tá? E vai ser registrado no cartório. Então, compra e venda. Vai ser transferida a propriedade do vendedor para o comprador do jeito que está no contrato. Alienação fiduciária por quê? Porque o banco está emprestando dinheiro para o comprador e ele, banco, vai se garantir através da alienação fiduciária. Então, compra, venda, financiamento e alienação fiduciária. Certo? Essas operações todas consubstanciadas no contrato, de acordo com a taxa de juros que foi combinada e aquela coisa arada toda que tem no contrato. Esse contrato tem que ir para registro, por quê? Porque, primeiro, para formalizar a compra e venda, a transferência de titularidade do imóvel. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, para registrar a alienação fiduciária e o banco ficar garantido. Quando esse contrato é registrado e devolvido, aí o banco olha, vê que a garantia dele, o empréstimo dele está garantido, e aí sim ele libera o dinheiro que ele emprestou para o comprador, libera direto para o vendedor. Então é tudo isso amarrado. É por isso que esse contrato, além de toda a burocracia da aprovação do crédito, tem todo esse contrato e toda essa burocracia aí, ok? Então esse é o contrato de compra e venda com financiamento e alienação fiduciária. Pode ter também o fundo com FGTS no meio, aí envolve a Caixa Econômica Federal, que vai liberar o dinheiro do FGTS do comprador. Por último, nós temos a escritura pública de compra e venda numa operação à vista, que é a operação mais tranquila que tem. Oxalá todas as operações fossem à vista, né? Muito simples. Você pega tudo, compromisso de compra e venda que você fez, pega o documento do vendedor, documento do imóvel, documento do comprador e manda tudo para o cartório de sua confiança, um tabelionato de sua confiança, escrivão de sua confiança. Ele vai fazer uma minuta da escritura, vai mandar para você, você manda para o comprador, manda para o vendedor, aprova, tá tudo ok, dados ok, foi do jeito que vocês combinaram, só marcar o dia para assinar a escritura, pode ser presencial, pode ser até hoje pela internet. Tranquilamente, dá para fazer. Assinou, pagou o que faltava, entregou a chave, acertou as continhas, encerrou a operação. O próprio cartório de notas, o escrivão vai se encarregar de registrar, fazer todo o trâmite final. É mais tranquilo que tem. Então, se você dominar essas seis operações, vamos dizer assim, você pode ter certeza que você vai ser um corretor diferenciado em relação à grande maioria dos corretores que ficam todos confusos, se embolam todos no passo a passo dessas operações, tá bom? Não tem nada demais, você vê que é muito lógico, é só questão de documento e saber organizar, ok? Bom, nós estamos falando aí, então, de um corretor diferenciado, aquele profissional diferenciado, né? E agora nós vamos falar da parte final. Então, o que é realmente o profissional diferenciado, o corretor diferenciado? É aquele profissional, é aquele corretor que vai ajudar o comprador a realizar o sonho dele, que é, às vezes, comprar o primeiro imóvel ou mudar de um imóvel para outro, melhor, maior, etc. E, ao mesmo tempo, é o profissional que ajuda o vendedor a realizar o projeto dele, que é vender o imóvel, às vezes até para também comprar um outro imóvel maior, melhor e tudo mais. Normalmente é. Né? Então, esse profissional, corretor de imóveis, ele é o profissional que vai fazer isso. Se ele for diferenciado, ele vai ter inúmeras vantagens em relação a um corretor comum. E aí, como é que esse profissional diferenciado funciona, o corretor diferenciado funciona? Ora, ele conhece o mercado como poucos, como funciona o mercado, como está o mercado, como estão as condições de financiamento, ele entende de documentação, como a gente explicou agora há pouco, ele toma os cuidados com relação ao financiamento, por quê? Porque ele quer que o vendedor receba o dinheiro dentro do cronograma e o comprador não tenha nenhum problema, então ele é proativo, ele já se antecipa, examina os eventuais problemas que o negócio possa vir a ter, ele consegue
ajudar o comprador com a documentação, se o comprador tiver algum problema, o vendedor do imóvel também, se tiver algum problema com a documentação, tipo tirar uma certidão, uma coisa, o corretor consegue ajudá-lo nesse sentido. Então, o corretor diferenciado, ele é um profissional desse tipo. Ele não é aquele corretor que simplesmente leva lá e mostra o imóvel, tira uma proposta e larga lá. Não. O profissional diferenciado, o corretor diferenciado, esse que a gente está falando aqui, ele realmente é diferenciado por causa dessas atitudes que a maioria dos corretores não tem, até por falta, e principalmente por falta de conhecimento. Certo? Então, o corretor diferenciado, você, que nós estamos conversando, falando disso, você realmente ajuda o comprador a comprar o imóvel da forma correta, o vendedor a vender o imóvel da forma correta, no prazo correto, no valor correto, e com isso você realiza o propósito dos dois. Você está ajudando os dois a realizarem os sonhos, os propósitos, os objetivos dele. Por isso é que você é diferenciado da concorrência que simplesmente aproxima os dois, mostra o imóvel e larga lá. Você conhece essas outras coisas. Só que, além de você conhecer documentação, tudo isso que a gente explicou agora há pouco, contrato, matrícula, essa coisa arada toda, que são conhecimentos técnicos necessários para qualquer corretor, além de você dominar isto, você tem outras características que os corretores não diferenciados não têm. Nós temos, você tem. Que são o quê? As soft skills. Eu estou introduzindo aqui esse conceito, não é muito popular entre os corretores, né? Ainda não é muito trabalhado isso. O que são skills? Em inglês, evidentemente. Skills são competências, capacidades, conhecimentos, características, né, que qualquer pessoa tem, skill. Agora, hard são características técnicas, tangíveis, hard, duras, na verdade, né? Com coisas que você pode pegar. Então, no caso, por exemplo, um conhecimento técnico é um hard skill, porque você consegue transmitir. Você faz o que eu fiz agora há pouco. Olha, matrícula é isso, financiamento é isso, os limites são esses, os valores são esses. Você guardou isso aí, entendeu? Isso aí eu passei rapidinho numa aula para você. Ok? Então, esses conhecimentos técnicos, factíveis, tangíveis, transmissíveis, assim, por manual, por uma cartilha, por um conhecimento assim, por uma aula, são conhecimentos técnicos hard skills, que você adquire dessa forma. Agora, soft skills são características que são muito mais difíceis de serem transmitidas. Elas não são objetivas como as hard skills, são subjetivas. Difícil você falar, ensinar para uma pessoa, ensinar essa pessoa a aprender. Aprende a aprender. Como que faz isso? Né? Você ensinar o teu filho algumas coisas, uma criança, por exemplo, como é que você passa para ela um conhecimento soft? Através de exemplos. Você mostrando, ela te ajudando, né, a fazer lavar prato, por exemplo, uma coisa, ela vai se aprendendo, acostumando, convivendo com aquilo, e aquilo vai sendo desenvolvida dentro dela. Então, um profissional é a mesma coisa. Então você fala para um profissional, olha, você tem que desenvolver empatia. Difícil. Você tem que desenvolver a ética, você tem que ser ético. Difícil. Né? Então, o profissional, o corretor, no nosso caso, que consegue tirar de dentro de si essas características soft e desenvolver esses soft skills, ele vai ser um corretor, um profissional diferenciado. Se ele, além de corretor, né, além de profissional, atender compradores e vendedores com essa característica, também for um gerente com essas características de liderança, né, de entender a equipe dele, o problema, conseguir liderar dessa forma técnica, mas ao mesmo tempo soft, ele será um grande líder, gerente, coordenador, diretor e depois, eventualmente, dono do próprio negócio, liderando pessoas de um jeito hard, técnico, tem que ser assim, mas ao mesmo tempo, do outro lado, de uma forma empática, ética, de ensinar, uma disposição de transmitir conhecimento, costumes, bons hábitos, educação, todas essas qualidades que são soft, ok? Então, as qualidades soft, que são macias, imagina assim, você tendo um lado as hard, que são pedra, aço, dura, né, que você entrega ali. Do outro lado você tem algodão, seda, uma coisa macia, intangível, subjetiva, difíceis de serem ensinadas apenas com treinamento, com cartilha, com manual. Você tem que
mostrar, dar exemplo, treinar, mostrar na prática como faz, tem reciprocidade, você é gentil comigo, você é gentil com você é sensível comigo, você é sensível com você, ética, respeito, empatia, são todas as características soft que você tem que implementar no seu trabalho, seja ele como corretor, seja ele como gerente, como coordenador, como dono de empresa, como empresário, certo? Você, fazendo isso, você será um corretor diferenciado, um empresário diferenciado. Essas atitudes sensíveis, empáticas, éticas, respeitosas, é que vão fazer de você um corretor, um profissional, um empresário diferenciado. Ser altruísta, não egoísta. Né? Você pensar primeiro, de verdade, genuinamente, no cliente, comprador, no cliente vendedor. Poxa, está atendido o comprador direitinho, do jeito que ele queria, do jeito que eu gostaria de que me atendessem direitinho? O vendedor foi atendido do jeito que eu gostaria que me atendessem também? Beleza, então eu mereço a minha comissão. Não é aquele corretor que vai com os dois cifrãozinhos em cima do dinheiro, só pensando nisso. Não, você é um corretor altruísta. Você domina essas duas características, tanto as técnicas como as soft. Certo? E por isso você é reconhecido, é respeitado. Você não só conquista a razão das pessoas, mas também o coração das pessoas. E aí, os dois clientes, compradores e vendedores, vão se lembrar de você sempre. Poxa, aquele cara, além dele conhecer os assuntos tecnicamente, tudo, além de tudo, era um cara empático, simpático, sensível, honesto, ético. Pô, me conquistou de verdade. Quando eu for comprar um outro imóvel, eu vou vender outro imóvel, eu vou procurá-lo. Quando tiver algum cliente, algum amigo que queira comprar, vou indicá-lo. Quando tiver algum vendedor que vou indicá-lo. É um cara que está aqui, na mente e no coração. Esse é realmente um profissional, um corretor, um empresário diferenciado. Para você chegar nisso, você tem que conhecer todos os detalhes técnicos e também todas as características subjetivas, qualidades, virtudes de um ser humano que vai se tornar um profissional realmente diferenciado. Agora, eu vou precisar que vocês parem tudo que vocês estão fazendo, desliguem os celulares, peguem o cachorrinho e bota lá na cozinha para ele não ficar latindo. Prestem atenção, vamos conversar sério, por quê? Se vocês entenderem a mensagem que eu vou passar agora, aplicarem o que eu estou falando, isso vai mudar a vida de vocês como mudou a minha, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Alberto Abe, Alberto Hideki Abe, e é muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer. Eu sou corretor de imóveis em São Paulo há 34 anos. Eu fundei a minha imobiliária, a minha empresa, e sou consultor imobiliário nela, trabalho nela há 26 anos. E também sou advogado especializado em direito imobiliário há 22 anos e atuo nessa área direto. Eu entrei para o mercado imobiliário em 1990, bem logo depois do Plano Collor. 1990 para vocês que são mais jovens, né? Vocês eram crianças ainda. Mas foi o plano onde o Collor confiscou toda a poupança do brasileiro, porque ele achou que tinha muito dinheiro em circulação e que esse dinheiro alimentava a inflação, que era de 80% ao mês. Vocês têm ideia do que é isso? 80% ao mês. Então ele enxugou tudo, bloqueou a poupança de todo mundo, deixou lá um dinheirinho que era para o pessoal comer o dia a dia e o resto ele bloqueou. Eu acho que foi a pior época, que eu me lembro pelo menos, a pior época que eu vivi aqui no Brasil, tá? Agora a época de hoje não tá boa, mas comparada com o que foi logo depois do confisco do Plano Collor, foi uma coisa, na época lá foi uma coisa terrível, foi uma coisa horrorosa. E aí o Brasil estava quebrado, estava numa situação horrível, todo mundo batendo cabeça, todo mundo desesperado, e eu entrei no mercado imobiliário, até porque não tinha opção, um amigo meu me convidou, eu falei, vamos lá. E aí eu não sabia nada do mercado imobiliário, não sabia nada, não tinha noção de nada, não sabia nem que era uma escritura, eu tinha chegado do Japão fazia 3 ou 4 meses, estava aqui, né, caí de paraquedas aqui no Brasil de novo, estava perdidão. Aí, o que aconteceu? Apareceu uma fazenda de uma empresa japonesa que estava saindo do Brasil, largando aqui todos os ativos, vendendo, desativando tudo, indo embora para o Japão e deixaram uma fazenda de criação de porcos para a gente vender. Eu, como falava bem o japonês na época ainda, foi fácil conversar com ele lá e aí colocamos a fazenda para vender. Em 3 meses de atuação, eu vendi a fazenda de $450 mil. Sem nenhuma experiência, sem saber de nada. Vendi, fiz o primeiro negócio, $450 mil. Isso gerou para o escritório, para a imobiliária, ali uns $30 mil.
e desses 30 mil eu fiquei com 10 mil dólares. Meu Deus do céu, país quebrado, todo mundo sem dinheiro e eu ganhei 10 mil dólares, era hoje o equivalente aí a 50 mil reais. Falei, nossa, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. E de lá para cá, 1990 para cá, eu fiquei no mercado imobiliário. Trabalhei por alguns anos lá como corretor lá na imobiliária dos meus amigos, depois como gerente, coordenador, etc. E depois me tornei sócio deles e ficamos trabalhando junto lá durante 8 anos. 98. E aí em 98 eu me desliguei da sociedade lá com eles, amigavelmente, tudo na boa, porque eu tinha um projeto de montar a minha empresa e trabalhar num modelo diferente de negócio, que era o quê? Só compra e venda de apartamentos aqui na região sudeste de São Paulo, que é aqui na região da saúde e tal, que era uma região que estava desenvolvendo muito, isso foi há 30 e tantos anos atrás, estava desenvolvendo muito japonês, né? E, claro, sempre ajuda, né, a você fazer negócio na comunidade. E aí montei aqui e vim trabalhando desde lá. Só nesse nicho de mercado de venda de apartamentos na região. Bom, de lá para cá, nesses 30 e tantos anos de mercado, eu negociei aí umas 4.500, 5.000 propostas. E desse número aí eu fechei mais ou menos uns 1.800 negócios. Porque, infelizmente, né, não é toda proposta que a gente fecha. A minha média sempre foi de 1 para 3. De cada 3 propostas eu fechava uma. Fecho uma. Então, desses 4.500, 5.000, eu fechei uns 1.800 negócios. E, por incrível que pareça, a gente aprende mais com os que não fecham do que com os que a gente fecha. Não é os que a gente fecha, fecha. É rapidinho para lá e fecha. Agora, os que não fecham é porque não fechou, diferença, tarará, e você acaba aprendendo mais. Mas, enfim, fechei uns 1.800 negócios. Foram desses 1.800, 600 foram à vista. Eu sei disso porque o pessoal que faz escritura para nós, para mim, desde aquela época eles fazem escritura para mim, eles têm tudo catalogado lá. Eu fiquei surpreso outro dia com esse número. Falei, nossa, então 600 foram escrituras à vista feitas lá com eles. E aí tem uma outra curiosidade, né? A relação de negócio à vista com negócio com financiamento é de 1 para 3. Né? De cada um negócio à vista, normalmente tem 2 negócios, financiamento, fundo de garantia, esse tipo de coisa. E aí não tem escritura, né? É feito pelo banco e tal. Então, dá essa relação aí, 600 negócios à vista, 1.800 negócios no total, mais ou menos. E aí o resto dos negócios que não era à vista era com financiamento, fundo de garantia e financiamento, consórcio, imóveis em leilão, comprei e vender imóveis em leilão e tal. Esses negócios todos somados geraram aí um VGV, valor geral de vendas, né, que a gente chama, a gente fala, de mais ou menos uns 900 milhões, tirando aí uma média hoje aí de negócio por uns 500 mil reais mais ou menos, que é um apartamento de 2 dormitórios. Teve negócios maiores aí de 1,5 milhão, teve negócio aí de 300, 400 mil, mas na média, 500 mil por negócio, daí uns 900 milhões de VGV. É um número bom, né? E desses 900 milhões de VGV geraram aí de comissão aí por volta de uns 50, 55 milhões. Em 30 anos, viu, gente? Não é no mês, não, pelo amor de Deus. Então, veja, mas é um faturamento bom, né? Então, e nesse ínterim também, eu atuei ainda como advogado. Eu não faço muito processo, não gosto muito de processo. Eu gosto mais de assessoria imobiliária, documentação, fechamentos, consultoria, esse tipo de coisa, né? Inventários, divórcios, partilhas, isso aí eu faço muito. Então, até porque hoje dá para fazer por escritura, é muito mais tranquilo. Então, fiz tudo isso e prestei consultorias e tudo mais. Então, é o que a gente foi fazendo. Em 2013, nós fomos os primeiros franqueados de uma grande imobiliária aqui em São Paulo, talvez a maior imobiliária do Brasil, mas eles atuam muito na área de lançamentos, quiseram entrar na área de imóveis usados e a gente trabalhou aí uma franquia e tudo mais. Depois não deu muito certo, cada um foi para o seu lado e continuamos. Também nesse período todo, eu, por obrigação, por necessidade, né, da empresa, desenvolvi sistemas de gestão de negócio imobiliário, até porque também antes eu já fazia análise de sistemas, então ajudei o pessoal aí, desenvolvemos sistema de gestão de negócio imobiliário. Enfim, trabalhei bastante, adquiri bastante conhecimento nesse mercado imobiliário, né? Muita experiência, mas sempre focado no mercado imobiliário, seja como corretor, seja como dono da empresa, como advogado e também como investidor, né? Teve uma época boa de investimento ali por volta de 2005, 2003 até 2011, era uma época boa para investir no mercado de lançamentos, imóveis novos aqui. Eu investi muito também, aprendi muito também nesse mercado de lançamento, né? Enfim, esse é mais ou menos o meu currículo, meu histórico, tá? Em 96, 6 anos depois que eu entrei no mercado imobiliário, eu fui estudar direito. Por quê? Porque eu estava numa reunião com um negócio, um compromisso de compra e venda,
o comprador trouxe um advogado, já naquela época, né? O pessoal já andava com o advogado a tiracolo e tal. E ele trouxe um advogado e eu comecei a discutir com o advogado algumas cláusulas contratuais. Não é assim, obrigação, direito e tal, não sei o quê. No meio da discussão, estava começando a ficar meio esquentado o negócio, ele falou, escuta, você é advogado? Eu falei, não sou advogado. Eu fiz economia até o último ano, mas eu acabei não me formando, advogado eu não sou. Ele falou, olha, então não dá para discutir. Porque você não é advogado, você não tem formação de advogado, não tem porque a gente está discutindo aqui questões jurídicas. Eu sou advogado, você não é, então parou por aqui. Encerrou a conversa assim. Bom, na hora foi chocante, né? Foi até meio ofensivo. Mas depois eu pensando bem, ele tinha total razão. Né? Não há por que você ficar discutindo tese jurídica. Por exemplo, você vai ao médico e fica discutindo de medicina com ele, sendo que você não é médico. Não tem porquê, né? Então ele tinha toda a razão. E aí, então, em 96 caiu a ficha e falei, não, eu tenho que estudar direito, se eu quero continuar trabalhando no mercado imobiliário, né? Eu tenho que estudar direito. Porque, como eu disse, tinha estudado economia, não tinha me formado, foi uma bobagem no tempo de jovem. Estudei bastante, mas não me formei. E aí eu fui fazer direito. Direito. Tirei lá minha carteira da OAB, aquela coisa toda. Depois fiz MBA em marketing, voltado à área imobiliária. Fiz também administração, MBA em administração, para aprender, né, a gerir melhor a minha empresa. Depois fiz também pós-graduação em direito imobiliário e fora outros cursos aí de atualização constante, né? Então, tive que me aperfeiçoar para manter funcionando toda a cabeça aqui e operação. Agora, durante todo esse tempo que eu trabalhei no mercado imobiliário, eu identifiquei um problema, sabe? Eu vi que o nível dos corretores, principalmente lá atrás, 30 anos atrás, era muito precário, era muito falho, é ainda, né? Muito falho. Eu, inclusive, evitava de contratar corretores do mercado, porque experientes, entre aspas, porque eles eram viciados, eles tinham muitos hábitos ruins, difíceis de mudar, né? Então, eu preferia contratar o pessoal que saía dos cursos de TTI e eu dava treinamento para eles, né? Explicava, mostrava para eles meu modo de trabalhar, um modo diferente de trabalhar, porque aquele modo do mercado realmente não me satisfazia. E eu preferia contratar, assim, gente aposentada, gerente de banco, eu tive aqui vários, engenheiros aposentados, eu tive vários aí, engenheiro da Politécnica de São Paulo, engenheiros, nossa, bacana, gente boa, fácil de ensinar, você mostra o fundamento, porque isso, o cara entende rapidinho, né? Não tinha que ficar lá teimando com o corretor antigão, não, lá eu fazia assim, fazia... Não. Então, isso daí era um problema que eu detectei, falei, poxa, como esse pessoal é mal formado, né? Mal preparado, enfim. E aí eu via que os corretores precisavam aperfeiçoar os conhecimentos, se atualizar, aprender o fundamento de um monte de coisa, mas eles não tinham um lugar para fazer isso. Até, coitado, não era nem muita culpa deles. Eles não tinham como fazer isso, não tinham lugar. E eu, até para suprir isso, eu fazia com eles, com os corretores, reuniões semanais de treinamento, de troca de ideias, de atualização, trazia coisas do mercado para eles, questões jurídicas, né? E a gente ia meio que se atualizando desse jeito assim. E hoje, eu vejo que a situação continua igual. Ou até pior, né? Por quê? Porque eu vejo vários cursos de TTI despejando corretores no mercado. Na minha época, lá 30 anos atrás, acho que tinha 2 ou 3 cursos aí. Hoje, nossa, tem tudo que é lugar, né? EAD, etc. Então, tem até uns cursos de tecnólogos em transações imobiliárias, em algumas universidades, cursos de 2 anos aí, mas que são fracos também, não preparam ninguém, né? E eu vejo na internet, eu vejo alguns cursos dados por corretores. Corretorzão aí, que se deram bem vendendo e tal. Tem muitos aí, né, que se dão bem. E aí eles vão dar curso de como vender um imóvel, como atrair um cliente, como mostrar um imóvel, como tirar uma proposta e tal. Vejo também muitos advogados com formação técnica e tudo, que conhecem bastante direito imobiliário, documentação e tal, mas conhecem nada do mercado imobiliário. E aí eles também, né, dando cursos aí, olha, faz assim, faz assado, mas são advogados, não são corretores, né? Então eles não têm esse conhecimento do mercado. Então, os corretores que fazem esses cursos, eles só ensinam o lado comercial, que é o que eles dominam. Né? Mostrar imóvel, fazer visita, agendar visita, tirar proposta, esse tipo de coisa. Os advogados querem ensinar direito para os corretores. O corretor não precisa ser advogado, ele precisa entender os fundamentos do direito, mas não precisa ser advogado. Mas eu vejo, né, o pessoal insistindo e tal. Então, eu não vejo um curso formando o corretor
como um profissional completo, né? Com base em economia, com base em direito, com base em vendas, obviamente, no mercado imobiliário, conhecimentos mais genéricos, e também como seres humanos, como pessoas, né? Para serem pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores. Esses profissionais, esses corretores, também precisariam aprender fundamentos de direito, de economia, taxa de juros, inflação, por que acontece. Né? Por quê? Porque o problema deles, selecionar um imóvel, mostrar um imóvel e tal, bem ou mal a pessoa aprende com um colega, vai lá 2 ou 3 vezes, ele aprende. Agora, documentação, negociação, financiamentos, taxa de juros e todo esse tipo de questionamento que os clientes compradores, né, contratos, cláusulas contratuais, direitos e obrigações e tal, esse tipo de coisa, quando um cliente comprador ou vendedor mesmo, ele pergunta, aí é que o corretor fica inseguro, desconfortável, né? Porque ele, corretor, você não sabe isso. Você não aprendeu lá no TTI, você não aprendeu. No dia a dia você não aprende, você não estuda isso num debate, né? Portanto, você não sabe. E aí a pessoa pergunta, olha, essa cláusula contratual aqui, o que acontece se a outra pessoa não cumprir? Ou eu não cumprir? Qual é a penalidade? Qual é a multa? Por que é? Deixa de ser, né? É o tipo da situação que o corretor se sente muito inseguro, desconfortável mesmo, né? E do outro lado, os clientes, eles estão na internet, né, vendo coisas, comentando coisas nas redes sociais, eles ficam sabendo, ouvem comentários de situações, perguntam para o corretor não sabe. Então, é terrível. Você precisa de conhecimento, mas de conhecimento sob medida para usar nos negócios imobiliários. Né? Você não quer ser um advogado e também não quer ser um grande economista. Você quer ser um corretor completo. Você quer ser um corretor profissional, bem preparado, competente, respeitado, né? Querido e, principalmente, lembrado pelos clientes, compradores e vendedores. Né? Porque isso é muito importante. Ele vai, pô, aquele corretor me resolveu um monte de problema. O cara compra, ó, você vai comprar um imóvel, compra com ele lá. Ou vai vender o imóvel, vende com ele lá. Isso é muito importante. Ao longo desses meus 30 anos de carreira, eu fiz vários negócios, 4, 5 vezes negócio com o mesmo cliente, vendedor e comprador, porque eles traziam, né, etc e tal, devido ao bom atendimento que a gente dá para ele. Então, é muito importante isso, de você ser profissional, ser competente, ser respeitado. Obviamente, você vai ser lembrado e aí os clientes vão te procurar, né? Mas eu repito, mesmo depois desse tempo todo trabalhando, eu vi que ainda não existe uma escola, uma instituição, um canal, uma forma de você estudar, de se atualizar, discutir, aprender, trocar opiniões, para aprofundar os seus conhecimentos e ser mais competente. Não existe isso ainda, né? E olhando agora o mercado, nossa, eu falei, caramba, não é possível. Agora com a internet e tudo, não existe isso. É uma situação triste, né? Então, para resolver isso, preencher essa lacuna, eu resolvi criar o ANI. AENI, que é o quê? A Academia de Experts em Negócios Imobiliários. AENI, Academia de Experts em Negócios Imobiliários. Por que eu criei a ANI? Para te ensinar o que é o mercado imobiliário, como funciona o mercado imobiliário, quem são os protagonistas desse mercado, qual é a tua função como corretor de imóveis. Você não é advogado, né? Você é corretor de imóveis. Qual é a tua função? Até onde vai a tua responsabilidade? Quais são as suas atribuições? Como é que você exerce essas atribuições? Quais são as suas obrigações, as suas responsabilidades? Como é que você deve se comportar? Como é que você deve atender um vendedor do imóvel, um comprador do imóvel? Como é que você deve entender, como é que você deve sentir as necessidades do vendedor, do comprador? Agora mesmo, 2024, nós vamos ter agora, 2024, 2025, 2026, nós vamos ter uma super oferta de negócios aqui em São Paulo e outras capitais também, porque houve um volume grande de lançamentos e as construtoras estão entregando agora. Foi 2020, 2021, 2020 foi a pandemia, né? 2021, 2022, 2023, houve um volume muito grande de lançamentos e esses lançamentos estão sendo entregues agora. E aí vai acontecer o seguinte, ou esses novos imóveis não vão, tem que ser pagos, né? E aí os compradores têm que vender os seminovos, ou ele vende o seminovo, ou ele vende o novo, porque principalmente a classe média, ele não tem 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio para pagar à vista um apartamento novo, ele tem que vender o antigo que não é tão antigo assim. Então, das duas uma, ou ele vende o antigo e quita o novo, ou ele fica no antigo e não fecha, não termina a negociação do novo. Então, o que acontece? Um dos dois vai ter que ser vendido.
Né? A classe alta não tem esse problema, eles têm lá milhões guardados lá e tudo bem. A classe baixa também não tem problema, porque Minha Casa Minha Vida subsidia, ajuda, taxa de juros. Agora a classe média, que é a maioria que comprou esses imóveis, vai ter um problema sério, vai ter uma super oferta muito grande. Né? E nós, corretores, temos que saber como é que nós vamos cuidar disso, como é que nós vamos ajudar o vendedor. Né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. Fora isso, a academia de expert em negócio imobiliário, ela vai te ensinar coisas indispensáveis a respeito de leis. É, chato dizer isso, mas eu posso dizer porque eu sou corretor e advogado também, mas tem poucos corretores, poucos, que um dia pegaram o Código Civil. Viram o Código Civil. Não sabe. E não sabe que no 722 do Código Civil fala exatamente da profissão de corretor de imóveis, atribuições, responsabilidade, direito, etc. Não sabe que é o artigo 418 do Código Civil que fala sobre arras. Né? Inclusive o pessoal fala lei de arras. Não existe lei de arras, existe o 418 do Código Civil. Então, esse tipo de coisa, o corretor precisa conhecer. Não precisa ser expert em Código Civil, mas ele precisa saber essas coisas. Né? Documentação de imóvel, documentação dos vendedores, dos compradores, contratos de financiamento, como funcionam, como é que são montados, compromissos de compra e venda, né? Coisa básica, cláusula de compromisso, o que está sendo prometido ou não. Assuntos jurídicos, esse aí de economia, esse negócio de super oferta que eu falei agora, assuntos jurídicos, investimento, por exemplo, agora é hora de investir, não, esse tipo de coisa. Então, o objetivo da ANI, da Academia de Experts em Negócios Imobiliários, é aumentar o seu conhecimento. Você já tem um conhecimento, tem que ampliar esse conhecimento, discutir mais coisas e ampliar, melhorar suas habilidades e atitudes. Você tem habilidades, temos que melhorar isso. Atitudes são coisas subjetivas, pessoais, que também precisam ser desenvolvidas. Para quê? Para aumentar, para deixar você mais competente. Você sabe que competência é o CHA, né? CHA. É a soma de conhecimento, habilidade e atitude. Essas três coisas somadas é que geram competência, que dão a competência da pessoa. Então, se você tem bastante conhecimento, se você treinou bastante as habilidades e se você tem atitudes bem treinadas, você com certeza vai ser um corretor competente, não é? E por que isso é importante? Ora, a tecnologia está evoluindo o tempo todo, né? Hoje, agora, nos últimos 2 anos aí, o ChatGPT, nossa, ele responde coisas assim absurdas. Todo dia eu consulto, mexo, falo com ele, eu fico abismado com a capacidade desse negócio, desse aplicativo, sistema, né? Sei lá já o que é isso, né? Então, a tecnologia evolui o tempo todo. O mercado imobiliário é muito dinâmico. De um lado, vendedores, compradores, agora, por exemplo, super oferta, o que vai acontecer? Aí, de repente, o governo baixa a taxa de juros, isso favorece a demanda, existe uma demanda reprimida grande, esse pessoal está indo para aluguel de imóveis e tal. Então, tudo isso é o dinamismo do mercado imobiliário. Se o corretor, se você não tiver ligado, antenado com isso, não entender essa movimentação toda, você vai estar muito despreparado, você vai estar atrasado. Né? E com essa preparação deficiente, atrasada e tal, desatualizada, pouco conhecimento, é muito difícil você enfrentar a concorrência. Tá? Principalmente agora que a concorrência aí tem mais máquina do que gente propriamente. Tá certo? Então é muito difícil ter sucesso como corretor de imóveis. Por isso, eu criei a ANI, Academia de Experts em Negócios Imobiliários. Após a pandemia, 2020 para cá, eu observei que, nossa, as plataformas de negócios aí que atuam com tecnologia avançaram muito, muito, muito. E as empresas, né, de imobiliários aí que continuam trabalhando com o modelo antigão e tal, e os corretores principalmente, continuam trabalhando lá do mesmo jeito de 30 anos atrás, estão ficando defasados, estão ficando para trás. Né? Então, eu falei, pô, assim não dá. Né? Aí não dá para continuar assim, eu não posso continuar vendo isso acontecer e ficar aí só olhando passivamente. Então o que eu fiz? Eu resolvi juntar toda a minha experiência de mais de 30 anos aí como corretor de imóveis, atuante direto no mercado imobiliário, fechando negócio, tirando proposta, esse tipo de coisa toda, também como advogado, focado em direito imobiliário, como consultor em negócios imobiliários, de clientes que vinham me perguntar coisas, etc e tal, como empresário, dono da imobiliária, e também como investidor, porque durante esse período, 2003, 2004, foi um período muito bom para investir em imóveis da planta e tudo mais. De 2004 até 2010, 2011 mais ou menos, eu investi muito em imóveis na planta. Então, viver essa batalha do dia a dia, trabalhar com os corretores, enfrentar situações jurídicas, problemas jurídicos, cada problema aí que depois eu conto para vocês é incrível, né? As mudanças do mercado, motivadas por esse sobe e desce na economia,
90, quando eu entrei, estava aquela inflação absurda. Em 94 estabilizou a economia. Em 2000 a economia já tinha consolidado, começou a melhorar. Foi daí que em 2002, 2003, 2004 a economia, o mercado imobiliário deslanchou, porque a economia do Brasil deslanchou também. Veio até 2010, que foi depois da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Aí veio, começou a cair, 2011, 12, 13. Aí veio o governo da Dilma, enfim, toda essa história depois da pandemia. Então essas coisas todas ensinam muito pra gente, muito, muito. Quem viveu isso tudo, né, lá no dia a dia, na batalha do dia a dia, aprende muito. E aí eu organizei então todo esse conhecimento, toda essa experiência. Falei, poxa, tem que dar um jeito de organizar isso tudo. Compactei isso tudo e coloquei em forma de 39 aulas. A média de 20 minutos cada aula, 39 aulas de 13 horas de gravação. Poxa, foi um trabalho difícil, um trabalho duro, gostoso, mas duro, muito trabalho para primeiro organizar tudo isso, compactar e depois gravar, né? Regravar também, porque não sou artista de cinema, então você grava, não fica legal, você tem que regravar e tal. Mas aí, muitos fins de semana de gravação e regravação, mas ao final de tudo isso, as 39 aulas e 13 horas de gravação, 13 horas de aulas vídeos, ficaram finalmente prontos. O que é o ANI? Você deve estar curioso. O que é o ANI? A ANI é o seguinte, é a Academia de Experts em Negócios Imobiliários. Você vai dizer, nossa, que nome pomposo, chique, né? Pretencioso. Não é não, tá? Não é nada disso. A academia, você sabe, era o lugar onde o Sócrates, Platão e um monte de discípulos se reuniam para discutir filosofia, questões lá do dia a dia deles, problemas, né? O que está certo, o que está errado, todas aquelas coisas que o Platão depois escreveu. Então, ali era a academia. Experts são caras que têm um conhecimento maior, um pouco mais profundo de alguma área. Por exemplo, um expert em vinho, um expert em carne, sei lá, né? Coisa desse tipo. Nós somos experts no quê? Em negócios imobiliários, que é a nossa área de atuação. Então, a Academia de Experts em Negócios Imobiliários nada mais é do que um espaço onde a gente vai se reunir, pessoas que trabalham no mercado imobiliário, que querem aprender, que querem evoluir, que querem se atualizar, vão estar ali. E dentro da academia, então, tem esse primeiro curso, que é um curso em 4 módulos, que a gente chamou de ANI também, tá? Onde eu explico, mostro o que é o mercado imobiliário. Você tem que saber, né? Você vai cair no mercado imobiliário, você tem que saber o que é mercado imobiliário, a dimensão dele, a profundidade, a extensão dele, como funciona. Depois, na aula 2, no módulo 2, eu mostro o que é o corretor iniciante, o corretor que se inicia no mercado imobiliário. Ele tem que, né, sai do TTI aí, ele tem que aprender como é que a ética profissional, uma série de coisas que precisam ser passadas para ele, que na rua aí, no trabalho, ele não vai ter. No TTI, muito menos. Tá? Então, precisa assistir essas aulas aí. Depois, no módulo 3, aí eu já faço, são 18 aulas, para o corretor mais experimentado. Aquele que já trabalha, que quer evoluir, que tem uma série de coisas que precisa melhorar, etc. E tal. Esse é o corretor profissional. E o quarto módulo é, na sequência do corretor profissional, aquele que já, igual eu, né, evoluiu, cresceu, aprendeu, deu cabeçada e quer virar empresário. Então também eu mostro para ele qual é o caminho, as dificuldades, os problemas de ser empresário. Não é porque você é um bom corretor, um bom gerente, que você vai ser um bom empresário necessariamente. Né? Então você precisa aprender isso também. Então, são 4 módulos, o curso ANI é composto desses 4 módulos gravados. Tá? Depois disso, tem o cofre do conhecimento, que é o quê? Uma aula semanal que eu vou fazer, aula aberta, onde eu vou trazer sempre um assunto para discutirmos. Esta semana, por exemplo, nós tivemos várias novidades no mercado imobiliário, aluguéis subindo, coisa desse tipo, e notícias hoje que saíram do mercado, que é importante a gente discutir. Falar, gente, aconteceu isso, o que vocês acham e tal, né? Vamos discutir isso, vamos aprofundar esse raciocínio, o que é bom, não é, etc. E tal. Então, cofre do conhecimento é isso. Então, nós temos os 4 módulos, que são aulas mesmo, e o cofre do conhecimento toda semana, discutindo esse tipo de assunto, fora outros assuntos pessoais também, tudo. O objetivo do cofre do conhecimento, por isso que é um cofre, né? Vai ficar guardado lá um monte de conhecimento, um monte de coisa bacana, para ajudar você a se tornar uma pessoa melhor, e toda pessoa melhor, necessariamente, é um profissional melhor. Não tem dúvida quanto a isso, né? Então, ajudar você. Quais são os benefícios que o ANI vai te trazer para você? A mostrar a extensão, a profundidade e as possibilidades do mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário é um negócio, a gente fala mercado imobiliário, mas é muito maior do que a gente imagina, tá? É isso que eu mostro lá.
Como o corretor se insere nesse mercado, como é que ele evolui, como é que ele transita nesse mercado, como ele vai se desenvolver, como ter sucesso e ir subindo como professor, né, como profissional, tem um plano de carreira, tem que ir subindo nesse plano. Ganhar 10, 20, 30 mil por mês. Gente, não é nada do outro mundo, tá? Não esqueça que eu falei para vocês, né, no começo, 3 meses de profissão não, que não era nem profissional, era iniciante aí, né? Eu fiz um negócio, ganhei 10 mil dólares e hoje 50 mil reais. Então, o mercado imobiliário, ele proporciona mesmo essas oportunidades de ganhar dinheiro. E é por isso que atrai, inclusive, muita gente, né? Desde que você saiba trabalhar, ganhar 10, 20, 30 mil por mês não é nenhum problema, não. Tá? E se você tiver essa sorte, e além disso, juntar essa competência, conhecimento, habilidades, atitudes, e constituir um network, uma rede de clientes e tudo mais, você vai ter indicações o tempo todo, você vai ter negócios, oportunidades o tempo todo. Então, ganhar 10, 20, 30 mil não é problema nenhum. Né? Dependendo, inclusive, do lugar, você vai ter da região onde você trabalha, você pode ganhar até muito mais, tá? Então, não pensem, não fiquem aí pensando pequeno, achando que não, isso não é para mim. Não, é ao contrário, é sim. Você precisa acreditar em você, precisa acreditar no mercado imobiliário, precisa entender do mercado imobiliário para você ganhar isso aí. Tá aí, tá, a oportunidade está aí. Então, o ANI, ele está aí para deixar você autônomo, independente, senhor de si, seguro, atualizado, antenado. Tá certo? Para que você possa ser isso aí, ganhar 10, 20, 30 mil, ser independente. Vai te ajudar, por isso que eu disse lá no começo, realmente ele vai ajudar você a construir um caminho na sua vida. Ele vai te mostrar um caminho para você ir atrás dos seus objetivos, dos seus planos. Eu contei lá, né, em 1990, eu cheguei aqui no Brasil, estava voltando do Japão, não tinha caminho nenhum. E aí eu construí o meu caminho como corretor, depois como advogado, depois como empresário, como consultor e aprendi, fui desbravando o meu caminho, dando cabeçada, sozinho aí, aprendendo, né? Errando, etc e tal. Ninguém me mostrou, ó, faz assim, vai por aqui, tá? Agora, eu estou disponibilizando isso para vocês. Justamente porque por tudo que eu falei ali atrás. Eu senti que precisava contribuir, compartilhar esse meu conhecimento e ajudar vocês com esse caminho, tá bom? Então, o ANI, Academia de Experts em Negócios Imobiliários, ele vai te mostrar uma direção, um caminho, ó, é por aqui, vai por aqui, faz isso, não faz isso, etc e tal. Ok? É para isso que eu montei, criei, desenvolvi o AENI. Ok? E agora, nós estamos justamente lançando ele, porque compactou, está tudo montado, tudo feito. E ele custa R$ 297 a partir de agora. Tá bom? Estamos lançando agora em vídeo, R$ 297. Por um ano, por uma assinatura de um ano. Tá? Até quando? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque nós vamos ter clientes, respostas, feedbacks, né? E aí vai chegar um momento que eu vou perceber que o volume eu tenho aí seguidores na internet, o volume é grande. Então tem momentos que eu vou, bom, pô, chegar aqui esse momento, chega, não vai dar para me manter conversando com esse pessoal. Então chega. Então eu não sei até quando eu vou manter esse lançamento, o carrinho aberto, tá? Vamos encerrar a inscrição. Logo que eu sentir que não está dando mais para conversar igual direitinho aqui com o pessoal, encerra as inscrições. Então, e não tenho um programa para lançamento, uma programação de lançamento próximo. Não sei quando vai ser o próximo lançamento, tá bom? Então, esse desconto de lançamento é agora, R$ 297. 39 aulas, se você olhar o conteúdo das 39 aulas, você vai lá para o site, você vai ver, nossa, é baratíssimo, tá? É realmente de graça, tá? E considerando, inclusive, que esse curso vai te trazer rendimento. Então, R$ 297 agora é oferta especial válida apenas durante o lançamento. Só durante esse lançamento. Acabou o lançamento, não é mais 297. Quando eu lançar o próximo, não vai ser 297. Ok? E a sua inscrição de agora vale por um ano. E durante esse um ano, você vai ter acesso, como eu já disse, aos 4 módulos. Mercado imobiliário, corretor iniciante, corretor profissional e o corretor que vira empresário. E, além disso, também o cofre do conhecimento, que é aquele espaço onde a gente vai, eu toda semana vou, além do cofre do conhecimento, toda semana a gravação, de repente se acontecer um negócio interessante, eu também chamo uma live, gravo outro vídeo e tal, não tem problema, você vai ter acesso a tudo isso aí com essa assinatura, tá bom? As dúvidas poderão ser tiradas no final das próprias aulas. Lá nas aulas tem um espaço onde você pode mandar, olha, fiquei em dúvida aqui sobre um assunto e tal, e eu vou responder. E é por isso que não dá para ter aí
um monte de gente para responder, né? Porque são 39 aulas, o pessoal vai perguntando, eu tenho que responder nas aulas, e aí tem que ir interagindo aqui. Chega uma hora que não dá para atender todo mundo, e eu quero atender todo mundo direitinho, tá? Então, as dúvidas poderão ser tiradas no final das próprias aulas lá, de cada uma das 39 aulas. Fora isso, no site tem um acesso à área de membros do pessoal do curso, tá? Também para quê? Acesso à área de membro. A área de membro entra lá e fala, estou com um assunto assim, sei lá, eu estou na Bahia, né? Porto Seguro, delícia. Olha, eu estou em Porto Seguro com uma casa à venda, né? Se quiser aí alguém de São Paulo, uma coisa do tipo, a gente conversa. Ah, quanto que acha que é? Deixa de ser. Né? Esse é a área de membros, o espaço onde a gente conversa, troca ideias, troca opiniões. Depois que você tiver assistido as 39 aulas, bonitinho, eu vi que você assistiu, eu tenho controle disso, aí você vai receber um certificado de conclusão. Ah, bonitinho, seu nome e tal, concluiu o curso, tudo bonitinho, ok? São, de novo, 13 horas com 39 aulas em 4 módulos, tá? Fora isso, também o tempo todo você tem o e-mail, você vai poder mandar e-mail para mim, ó, estou com dúvida lá, você falou um assunto assim, assim, sim, fiquei com dúvida, ou estou pensando num negócio assim, o que acha e tal, troca opiniões também, não tem problema, tá bom? A garantia de devolução, durante 7 dias, se você não comprou o curso, não gostou por alguma razão, impossível, tá? Difícil acontecer isso. Mas, se você não gostou, você me fala que a gente devolve seu dinheiro, não tem problema nenhum, tá bom? Isso é garantia da sua satisfação. Então, se você quiser deixar de ser aquele corretorzão acomodado, simples mostrador de imóvel, inseguro quando o cliente começa a perguntar coisas, medrosão, despreparado, né? Se você quiser deixar de ser esse cara aí e quiser evoluir mesmo, entrar no nosso grupo aí, evoluir, se transformar num corretor profissional, diferenciado, preparado, competente, com autoridade, credibilidade, que tem respeito do seu cliente e pode chegar lá e ganhar 30 mil por mês, 40 mil, chegar numa dessas imobiliárias grandes aqui e falar, olha, estou tranquilo, o que tem que fazer? Daqui me passa aqui que eu vou atender os caras. Né? Esse preparo, essa autoconfiança, se você quer deixar de ser aquele corretorzinho lá e virar um corretor assim, autoconfiante, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, tá? Tem o meu link lá, no link você vai para a página e lá na página tem todo o desmembramento do curso, o material, etc e tal. Então, esse oficialmente é o lançamento do curso AENI, Academia de Experts em Negócios Imobiliários. Esse lançamento não vai se repetir. Então não perca essa oportunidade de lançamento, tá? Aproveita, não perca a oportunidade não. Faça igual eu lá atrás, tive a oportunidade, ganhei lá meus 10 mil dólares. Não perca tempo, não fica vacilando e tal. Para o que você estiver fazendo, vai lá, clica lá e faça a sua inscrição agora, tá? O custo do curso, você vai ver que é irrisório comparado com o benefício que ele vai te trazer, tá bom? R$ 297 por ano, tem a dó, né? É menos que um café por dia. Um café hoje custa aí 4, 5 reais. 297 dividido por 365, não dá nem R$ 1 por dia. Bom, você deixa de tomar um café que custa R$ 5 e paga aqui o curso, tá? Então, assina agora, mesmo porque o prazo de encerramento das inscrições, eu falei, é incerto. Pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, eu não sei quando vai ser, tá bom? Assinando agora, você já garante todos esses benefícios aí e os resultados que só quem assinar agora vai ter. Né? Os restantes que vierem depois já não tem mais, tá bom? As informações de contato estão no link que está na descrição do vídeo aqui, com todas as outras informações sobre o AENI. Guarda esse nome, Academia de Experts em Negócios Imobiliários. Somos nós, tá bom? AENI. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pelo amor. Um grande abraço para vocês.